Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já vêm conhecendo, venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para brilhantar aí a vida de vocês, se Deus quiser, num pós-Covid aí, que a gente consiga retomar nossas vidas com a maior naturalidade possível. Hoje tenho aí mais uma grande celebridade, um querido paciente meu, doutor Paulo Roberto Matos, um super médico angiologista, um exímio gestor, mestrado, doutorado, pai de 2, avô de 4 já, escritor, um super médico aí, espiritualizado, que tem muita conversa aí, muito para acrescentar para a gente. Fala, doutor Paulo, tudo bem? Tudo bem, Ricardo, tudo bem. É um prazer estar aqui com você, nesse teu projeto, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante a nova geração de médicos, né? Se eles tiverem conhecimento do que a gente possa transmitir, do que os colegas já transmitiram. Então, estamos aqui à disposição. Maravilha, maravilha. Agradeço demais aí teu tempo. Mas vamos lá, vamos de início, né? Fala pra gente. Origem de Niterói, como é que era a estrutura aí familiar aí? Como é que foi esse teu início de vida? Olha, eu nasci em Niterói, fiz as minhas primeiras letras lá, né? Grupo escolar, tudo em escola pública. Grupo escolar Outro momento, né? é outro momento, era outro momento. E lá eu passei a minha infância, a minha adolescência, Icaraí mesmo, Paulo? em Caraí. Eu era como é que se dizia? A gente era peixe de água de Caraí, né? Vivia lá Aham. em Caraí, na água, e gostava muito daquela cidade. Gosto ainda, né? Mas ela se modificou muito, porque, em relação ao Rio de Janeiro, Niterói era assim, uma cidade do interior, né? A Uhum. gente via o Rio de lá da praia, né? Via a imagem do Rio de Janeiro, mas aquilo lá era uma cidade onde, pelo menos o bairro onde eu morava, todos se conheciam e a gente, então, tinha essa alegria de conviver, né? Não só na praia, mas também à noite, a gente se encontrava na praça para conversar. Então, era uma coisa muito Quantos boa. irmãos, Paulo? Eu tenho uma irmã do primeiro casamento da minha mãe e uma Aham. outra que veio a se tornar. Essa foi professora, né? Já está aposentada. E a outra irmã, que é do segundo casamento da minha mãe, essa se tornou médica, né? Fez a parte de saúde pública, foi uma grande, chegou a responder pelo projeto de vacinação aqui no Brasil, Uhum. fez parte da Organização Pan-Americana de Saúde, mas hoje está aposentado, vive em João Pessoa. E A vocês minha outra moraram juntos, Paulo? Vocês moramos, chegaram a morar todos juntos? chegamos a morar todos juntos, chegamos a morar todos juntos. Essa segunda irmã, né, que é médica, foi temporão, né? 14 anos mais nova, né? Aham. Veio quando eu tinha já 14 anos. E a minha mãe era professora de canto orfeônico. Naquela época existia ainda nas escolas canto Sim, orfeônico, né? sim. E o meu padrasto era mestre de banda militar, era maestro de Uhum. banda militar, né? E com isso eu tive uma influência musical muito forte, né? Que faz a minha alegria hoje. Eu também, além de médico, me tornei músico também, né? Então, Desde jovem? desde jovem, desde jovem. Comecei tocando violino, cheguei a tocar na Orquestra Sinfônica de Niterói, ainda menino, né? O meu primeiro terno foi para poder tocar na Orquestra Sinfônica.
o maestro falou para minha mãe: eu não posso botar um menino de calça curta no meio dos músicos mais velhos, de terno e tudo. Então, ela teve que comprar um terno para mim, para eu tocar. Depois do violino, quando chegou na adolescência, eu comecei a desanimar, porque, primeiro, a minha professora disse que eu tinha que vir para o Rio para estudar na Escola Nacional de Música, porque lá em Niterói já não tinha mais nada a aprender. E, segundo, eu comecei a desanimar, né? Porque o violino é um instrumento que você tem que ter um acompanhamento. Você não toca sozinho, você tem que ter alguém acompanhando para você sentir o gosto. E não era muito fácil. Aí eu comecei a enveredar pela serenata. Fazia serenata com um grupo lá, eu tocando violino, uns senhores mais velhos do que eu, e eu no meio deles tocando, fazendo serenata lá em Niterói. Depois eu comecei, lá em casa tinha um piano, eu comecei a dedilhar. Isso aí não tinha nada de dinheiro, né? Não tinha nada de dinheiro, era tudo amadorístico, né? Isso tudo era junto com o colégio. Tudo junto com o colégio, tudo Tá junto com o bom. colégio. Era no final de semana fazer serenatas e coisas, e durante a semana era o colégio, né? Aí resolvi parar com o violino e comecei a dedilhar um piano de ouvido, porque o violino tem uma grande vantagem, ele desenvolve muito o seu ouvido para a música, entendeu? Uhum. Porque você tem que colocar na posição na corda, você tem que colocar de forma que não haja uma dissonância na nota. Isso vai treinando o teu ouvido. E eu, então, comecei a dedilhar lá o piano. Eu fui dedilhando e tocando umas músicas de ouvido, mas depois veio a época do Exército, né? E eu fui fazer. Eu estava me preparando para fazer o vestibular de medicina quando fui chamado para o Exército para fazer o curso de oficial da reserva. Então eu tive que parar com tudo, né? Porque não dava para você frequentar o Então, curso. nesse momento aí que você estava de vestibular, você tinha mais dedicação ao piano. Isso. Você já tinha escolhido a medicina ou tinha alguma dúvida já? E se sim, Não, por que eu apareceu a já tinha medicina na tua escolhido a vida? medicina. Eu já tinha escolhido a medicina, mas aí veio essa necessidade de servir o exército, era obrigatório, né? E você não podia fugir, era muito difícil você conseguir ser dispensado, né? Sim, sim. E eu fui, então, durante 2 anos, eu fiz esse curso de oficial da reserva. Quando acabou, eu voltei para o vestibular. Em Aí Niterói que você serviu, no Rio, para onde é que você foi em foi? Niterói, Tá. chamado Terceiro Regimento de Infantaria, em São Gonçalo. Uhum. E aí, quando acabou, saí oficial da reserva, saí aspirante, e voltei outra vez para estudar, para fazer o vestibular, mas levei bomba, né? Porque Aham. saí já era quase em cima do vestibular. Aí, no ano seguinte, eu consegui passar para um concurso para o antigo IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriais. Eu comecei a Que você trabalhar como fazia lá, Paulo? escriturário. Eu participava do processo de concessão de auxílio-doença, de aposentadorias, entendeu? Eu trabalhava com isso lá na Niterói. Aí, voltei a estudar para fazer o vestibular de medicina. Novamente, quando já estava chegando perto, fui chamado para fazer o estágio. E aí, o estágio, eu pedi para ir para Vitória, no Espírito Santo, lá em Uhum. Vila Velha, e fui fazer o estágio como oficial lá. E fiquei lá durante. O estágio era para ter duração de 3 meses, eu fiquei 6 meses. Aí perdi novamente a época do vestibular, né? Fiquei 6 meses por causa da renúncia do Jânio Quadros,
Tá. a confusão que veio depois o, com o Jânio, João Goulart, né? João Goulart, João Goulart. Uhum. e aí veio a Revolução, nós ficamos, tivemos que ficar no quartel, Uhum. e chegou um momento em que nós, então, recebemos a seguinte opção: ou a gente deixava, podia deixar, ou poderia continuar fazendo a carreira no Exército, porque havia muito poucos oficiais naquela ocasião, né? Então, eu pensei em continuar, mas no quartel que eu servia tinha um dos filhos do meu padrasto, era médico. Era Aham. médico e era do Exército, era médico do Exército. E o médico do meu regimento lá, um dia, quando soube que eu estava na dúvida, ele me chamou e disse assim: olha, você quer um conselho? Vai fazer medicina, porque você vai ter mais liberdade na sua vida, né? A gente aqui, como médico militar, como militar, a gente fica muito preso e vai para onde eles mandarem. Não sei se você tem temperamento para isso. E eu comecei a pensar, de quer saber de uma coisa. Meu comandante queria que eu ficasse de qualquer jeito, mas eu cheguei para ele e disse: não, não quero, não, eu vou sair. E acho que fiz uma boa coisa, porque depois ficou muito tumultuada a vida militar, né, com a Revolução. Isso aí a gente estava em quando, Paulo? Estava o quê? 62, isso daí? 62, 61 É para isso, né? 62. Né? Aí eu saí e resolvi fazer vestibular. Eu Aham. fiz vestibular para duas faculdades. A de Niterói, que era da Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro, e fiz vestibular para a UERJ, para a Uhum. UERJ. Que antigamente você podia se inscrever em vários vestibulares, né, para várias faculdades de medicina, mas eu resolvi centrar nessas duas. Queria ficar em Niterói, porque era onde eu morava, né? E aí é interessante uma coisa, sabe, Ricardo? Em Niterói, você fazia a prova semanal. Então, a prova era semanal. E aqui para a universidade A prova o quê? Do chega, vestibular? você fazia a prova num sábado de química, no outro sábado de física, no outro sábado de Oh, interessante. biologia. E aqui, para a antiga Universidade da Guanabara, do estado da Guanabara, né, que era a Faculdade de Ciências Médicas, você fazia o vestibular de uma vez só, era marcado Tá. de uma vez só. Bom, eu, no curso que eu fazia pré-vestibular, porque eu trabalhava de dia e fazia o curso à noite, eu era considerado uma carta certa para entrar no vestibular, lá da Universidade Federal lá de Niterói, né? Uhum. E eu fui fazer a prova, eu fiz a primeira prova, foi a prova de física, eu consegui passar. Você só podia fazer a prova seguinte se você tivesse passado na primeira, né? Sim, sim, sim. E fui fazer a prova de física, de química, e nesse intervalo entre a prova de química e a de biologia vim fazer o vestibular aqui da Universidade da UERJ, da Da antiga UERJ. UERJ, que depois veio a se tornar UERJ. E aí fiz num dia só. Bom, eu, mas eu fiz, mas sem muito entusiasmo de entrar aqui no Rio, né?
E quando eu fui fazer a prova de física, lá na Federal, lá em Niterói, aconteceu o seguinte: quando eu saí da prova, o pessoal comentando e coisa, e todo mundo comentando sobre o resultado de um problema, né, que tinha sido apresentado, uma questão. E eu não tinha visto essa questão. Uhum. Aí eu perdi o vestibular lá de Niterói. E fiquei desanimado, né? E não tinha o resultado daqui do Rio. E eu estava desanimado, e achei que não ia dar mais para mim, ia ter que novamente enfrentar o curso. Sim. Um dia eu estava em casa, era um domingo de manhã, e aí eu tinha um amigo que estudava comigo também, coisa, e ele tinha passado lá para a faculdade lá de Niterói. E aí, num domingo, eu estou em casa, lá quieto, não quis nem ir à praia, estava triste por não ter passado. Quando ele me liga: "Ô, Paulo, você já viu o jornal de hoje?" Eu digo: "Não." Saiu a relação do pessoal lá do Rio, lá da UERJ, da UEG, né? Uhum. Eu disse: "Sim." E daí? Eu acho que eu não passei lá, porque não me lembro de ter ido muito bem. "Você passou, cara, você passou." Aí, rapaz, foi aquela alegria na família, né? Meu padrasto saiu correndo para comprar o jornal, todo mundo. Bom, aí, aí o que aconteceu? Eu tive que encarar, então, a faculdade aqui no Rio, né? Atravessava todo dia. Naquela época, você entrava na faculdade às 8 horas e saía às 5. E eu E aí eu já passei estou nessa dúvida. Isso daí a gente está falando de. Você entra na 62. faculdade. Você entra em 62? Eu entrei em 62. Né? Você começou a fazer a faculdade em 62 ou 63? 62. 62. 62. E 62, como é que era esse transporte Rio-Niterói? Barca, barca. E depois veio a lancha, né? Eu, durante Uhum. 2 anos, Quanto aí tempo que eu demorava consegui, a barca? é, eu consegui ficar, nesse período que eu iniciei a faculdade, eu consegui ficar à disposição do governo do estado lá de Niterói. Então, eu não Tá. precisava trabalhar, eu recebia, mas só estudava. Né? Aham. Mas chegou, quando mudou o governador, ele mandou todo mundo voltar para os Aham. seus locais de origem. E eu, como é que eu ia trabalhar estudando o dia inteiro na faculdade? Né? Como é que eu ia trabalhar? Só tinha uma solução: à noite. Sim. Eu, então, vim aqui para o Rio, fui lá na direção do antigo IAPI e fui conversar com o responsável lá. E falei com ele, expliquei a situação: olha, a minha faculdade é o dia inteiro, tudo, então eu queria vir para aqui para o Rio para trabalhar à noite, Uhum. porque existia um expediente noturno no IAPI. Né? Mas o camarada, eu tenho a impressão que ele era meio frustrado, ele virou-se para mim e disse assim: olha, você tem que escolher, ou você vai ser médico, ou você vai ser funcionário do IAPI, vai fazer carreira no IAPI, Uhum. porque as duas coisas não dá. Aí eu falei para ele: não, já escolhi, já escolhi. Já vou assinar o meu pedido de demissão e vou continuar fazendo a minha faculdade. Eu, como médico, eu vou ter a liberdade de decidir, coisa que eu estou vendo que o senhor não tem, sobre o destino de pessoas. Estou vendo Sim, coisa que o sim. senhor não tem. Então, desisti de ser funcionário do IAPI. Né? E aí, continuei na faculdade. Naquela época, os 2 primeiros anos era ali em São Cristóvão, na Rua Tá. Fonseca Teles. Aham. Depois, com o Lacerda transformou o Hospital Pedro Ernesto
em um hospital universitário e construiu, atrás do Pedro Ernesto, um anexo que passou a ser a Faculdade de Ciências Médicas. E transferiu a faculdade, que era em São Cristóvão, para Vila Isabel. E eu, então, passei a frequentar a faculdade, arranjei lá uma repúblicazinha onde eu ficava, né? E continuava lá. Isso aí teu padrasto, tua mãe te ajudavam nas contas? Tinha que arrumar dinheiro aonde? Ajudava, né? Ajudava. Mas a família não era rica, não. Eu tinha que me virar. E a viração era você comer no hospital, era você dormir de favor lá na República, né? E foi assim. Depois, quando chegou no 6º ano, nós tínhamos um internato. E o internato isso aí, obviamente, continuava sem nem pensar em Ponte Rio-Niterói, né? Não tinha. A ponte é de 70 e muito, alguma coisa, né? A ponte é depois, 70 e poucos. E aí eu passei a morar, eu consegui ir morar no prédio da residência, né? Da residência do hospital. E foi o que eu fiz no 6º ano. Depois eu fui fazer a residência no hospital, e aí tinha essa possibilidade. Você chegou a trabalhar, Paulo, durante os 6 anos, dando plantão ou alguma coisa para ter alguma renda? Sim. No terceiro ano, aliás, no 5º ano, nós tínhamos um chamado concurso para acadêmico bolsista. Era o concurso para acadêmico bolsista do Estado. E você ganhava uma bolsa. E eu fiz o concurso, passei e fui trabalhar, e fui dar estágio no hospital. Até no 5º e no 6º ano eu dei estágio no hospital Salgado Filho, no Meia. No Salgado Filho, no Meia. E com isso, eu já iniciei a minha vida médica dentro do hospital. Mas antes disso, pelo fato de eu morar perto do hospital e depois perto do hospital, eu virei aquilo que a gente chamava de rato de hospital. Eu, desde o 3º ano, eu sempre frequentei a enfermaria do hospital, mesmo nas férias. Como estudante, ainda nas férias, eu saía de Niterói, ainda quando eu estava em Niterói, e vinha para o Rio para acompanhar os professores na visita aos pacientes, né? Isso me abriu muitas chances, né, no corpo de professores lá da faculdade, que me apoiaram muito, né, em função dessa minha dedicação dentro do hospital, mesmo nas férias, né? Todo mundo saía para ir passear e eu ficava lá no hospital trabalhando. Bom, quando eu terminei a faculdade, eu continuei, eu fui chamado para ser para trabalhar no hospital. Eram quantos anos, Paulo? Eram os 6 anos ainda? 6 anos, 6 anos. Me formei, entrei em 62 e saí em 68. Aí você fazia 2 anos de residência, né, fiz. Quando eu estava fazendo o 2º ano de residência... Não, peraí, antes do teu 2º ano de residência, deixa eu te interromper, peraí. Por que foi fazer angiologia, pô? Você estava contextualizando, vamos lá, né? Temos que lembrar aqui. E nessa época, a clínica médica devia ser o creme de la creme da medicina, né? Exatamente. As outras especialidades... Hoje o pessoal vê aí diversos procedimentos aí dentro da angiologia
que acredito que não deveriam existir, né? Diversas Não, estratégias aí não, terapêuticas. não existia. O que aconteceu? Eu, quando terminei, eu comecei a fazer a residência, que a minha intenção era fazer cardiologia. Tá. Eu já nessa ocasião, ainda estudante, eu dei plantão num pronto-socorro cardiológico lá em Niterói, chamado Procordes. Uhum. Então, eu, no sexto ano, eu dava plantão acompanhando um cardiologista que se tornou meu amigo, e ele, então, me chamou para trabalhar junto com ele nesse pronto-socorro. Eu dava plantão junto com ele no pronto-socorro, né? Então, atendi aqueles pacientes infartados, aprendi a atender e me entusiasmei em fazer cardiologia. Mas você, quando você terminava a faculdade, você tinha que fazer 2 anos de residência dentro da clínica médica, ou, se você fosse para cirurgia, você tinha que fazer 2 anos de residência em cirurgia geral, para depois você fazer a sua especialidade. Eu, então, fui fazer a residência em clínica médica. Como eu estava já muito familiarizado na clínica médica, o que aconteceu? O chefe da angiologia no Hospital Pedro Ernesto, a angiologia era ligada à clínica médica onde eu estava fazendo a minha residência. Era um serviço ligado, como tinha outros serviços que eram ligados a outras clínicas médicas, né? Então, esse chefe da angiologia foi procurar se tinha algum residente que pudesse fazer angiologia, que ele estava precisando de assistente. E aí o professor da clínica médica indicou o meu nome. Ele veio falar comigo. Eu estou precisando de um assistente lá para angiologia, ou você não quer ir trabalhar lá comigo? Eu disse, professor, eu estou querendo fazer cardiologia. Ele disse, não, mas eu faço cardiologia também lá no consultório, e você vai trabalhar comigo, você trabalhar não só aqui no serviço, mas eu levo você para trabalhar comigo no consultório. Bom, eu não Não tinha teve muita dinheiro, escolha, né? Estava duro. Ele me oferecia a possibilidade de eu receber alguma coisa por fora. E ainda, a hora que eu terminasse a residência em clínica médica, ele conseguiria me colocar como assistente na angiologia. Eu aceitei e fui Sim, trabalhar sim. na angiologia, né? Tinha Naquela época, bolsa, Paulo, da residência, não? tinha residência, tinha Tá, bolsa. tá, Eu tinha bolsa. tá. Naquela época, a angiologia era o professor e mais 2 assistentes. E eu entrei como terceiro assistente, né? E comecei, então, a aprender sobre doenças vasculares. O serviço era muito conceituado, né? O serviço era muito bem conceituado. Haviam 3 serviços aqui no Rio, muito bem conceituados em termos de angiologia. Era o do Hospital Pedro Ernesto, o da Santa Casa de Misericórdia, que era chefiado pelo Fernando Duque, e o do Hospital Francisco de Assis, que o serviço pertencia à Universidade Federal, né, Uhum. que era chefiado pelo Sidney Arruda. Eram os 3 Uhum. assim, mais importantes serviços de angiologia. E eu, então, comecei a fazer angiologia, me dedicando, e quando terminou a residência, eu fui levado à condição de assistente do serviço. Qual que era a doença mais prevalente, Paulo? O que vocês tratavam na grande maioria dos casos? Nós tratamos de várias doenças, né? Por exemplo, na parte arterial, a gente tratava muito de
paciente com problema de diabetes, né, Uhum. e arteriopatia, né, crônica. Havia uma doença que naquela época era muito preponderante, que a gente tratava muito, era até referência, que era uma doença inflamatória dos vasos, das artérias, e era decorrente de um processo alérgico causado por um componente do tabaco. E isso Uhum. acometia muito jovem, levando à gangrena, né? Uhum. Então, eu vi muita gangrena em jovens. Isso, depois eu vou te dizer que tem teve um forte impacto sobre mim, no sentido do que eu segui depois adiante, na época do mestrado. A gente tratava também de muita malformação vascular, né? Uhum. E síndrome de Klinger-Tremonnet, enfim, nas más formações. Nós recebemos, inclusive, pacientes da América do Sul, mandavam lá para o serviço. Havia um assistente que se dedicava muito à parte de varizes e essa parte de malformação. Foi um grande amigo que eu tive, um grande influenciador na minha carreira profissional, Américo Pinto Ribeiro. Américo Pinto Ribeiro era um português, mas que morava aqui no Brasil, tinha uma clínica imensa ali no edifício de Mirinda Central, muito bem conceituado. A Então, realidade era mais clínica ou cirúrgica, Paulo? não, era mais clínica, era mais clínica. Eu é que acompanhava muito cirurgia e passei também a me dedicar à parte de arteriografias e febrografias, né? A parte de radiológica, fazer essa parte também. Mas E essa com época ainda isso, era muito fraco, né? ainda era muito fraco, você tinha que fazer punção, jogar o contraste direto dentro do vaso, seja artéria ou veia. Você tinha que puncionar a aorta para fazer as aortografias. Era um Uhum. negócio meio primário, mas a gente tinha que fazer com todo Sim. cuidado para não complicar, né, a vida do paciente. Graças a Deus, todas as que eu fiz na minha vida nunca teve complicação. E o relacionamento de vocês era mais com quem, Paulo, em termos de especialidade? Com a cardiologia, com o clínico geral, com os endócrinos? Quem No modo que geral, trocava mais pacientes? a gente atendia o hospital inteiro, praticamente, né? Porque quando tinha um doente vascular, nós não tínhamos enfermaria a não ser a cirurgia vascular, que tinha uma Uhum. enfermaria, mas nós, da angiologia, não tínhamos enfermaria. O paciente, quando internava nas clínicas médicas, né? Uhum. Eventualmente acontecia alguma coisa lá na cardiologia, então nós recebíamos na neurologia. E aí nós trabalhávamos mediante pareceres, né? Eles encaminhavam um parecer para nós e nós íamos na enfermaria dar o parecer e, conforme for, acompanhávamos o tratamento daquele paciente na enfermaria, ou de clínica médica ou nas enfermarias especializadas. Então, a gente tinha vários pacientes Continua internados. dessa forma, Paulo? A angiologia é completamente diferente da cirurgia vascular? É, no sentido da internação, né? Porque a cirurgia vascular tem uma necessidade maior, porque opera pacientes, então tem que ter uma enfermaria. Agora, a angiologia pode trabalhar nessa forma, mediante parecer. Internou o doente com problema vascular, manda o parecer para o serviço, você vai lá, examina o paciente, vê o diagnóstico, orienta o tratamento, e, se houver necessidade, você acompanha também o tratamento que está sendo dado lá dentro daquela unidade. Entendi. Eu pensei que Então, muitos angiologistas acabassem na vascular. Não faz sentido, não, né? Estou pensando errado. não, naquela ocasião, o pessoal preferia realmente a cirurgia vascular, porque até por questão financeira, né? Que dava mais Uhum. dinheiro na hora, por exemplo, para tratar varizes,
cirurgia de varizes, pô, era uma coisa comum e realmente o cirurgião ganhava mais do que o angiologista, por exemplo, que ficava fazendo escleroterapia. Uhum. Então, eu então fiquei como assistente e até chegou um momento que o meu chefe, e trabalhava com o meu chefe no consultório dele, que era na Araújo, Porto Alegre, no centro da cidade. Uhum. Uhum. E, independente disso, eu fui plantonista do protocolo, em razão da minha, da minha experiência anterior com a cardiologia, Sim, com sim, sim. plantão no protocolo. Eu fiz concurso para o Estado e fui designado para trabalhar no Hospital Carlos Chagas. Não, eles chamavam de CTI, mas não tinha essa estrutura que hoje tem. Sim, Eles entendi. colocavam os pacientes graves num determinado local e eu tinha que ir lá para todo Era dia. uma área grave, né? É, eu tinha que ir lá todo dia para passar visita naqueles pacientes. Depois eu consegui uma transferência. Aí eu recebi, o meu chefe me incentivou a ir fazer mestrado. E nessa ocasião, Não, eu, peraí. Então, antes de você chegar no teu mestrado você entra em. Estou aqui pegando a cola aqui, 76, é isso? eu acho que sim. Eu acho que foi Tá, não, mas 76. peraí. Antes disso, tema polêmico, que aí eu quero ouvir a tua experiência de vida. Como é que Ah, foi aí o teu momento de regime militar para você? Horrível, maravilhoso, não, indiferente? não foi bom. Foi bom. Me tornou um cara disciplinado, né? É, vamos dizer, respeitoso em relação a hierarquias, que eu acho que é muito importante na vida, na vida aqui fora também a gente deve respeitar as hierarquias, né? E me deu também uma capacidade de liderança, né? Me ensinou ao que é ser uma a exercer uma liderança, entendeu? E isso foi muito importante, porque foi me abrindo caminhos com essa minha experiência militar, foi abrindo caminhos para mim, porque as pessoas veem em mim uma pessoa com essas capacidades, né? Liderança, cumpridor de deveres, respeitando a hierarquia. Então, eu não fazia nada sem ir conversar com o chefe, não fazia nada na minha cabeça sem falar com alguém. Então, E o fato de isso você ter tido essa experiência militar, fez com que você atravessasse aí o período aí de 68 a 78 aí, com facilidade ou você é olha, contra foi. o regime militar? Não, eu não sou contra o regime militar, não. Entendeu? Eu não sou contra. Eu sou contra os abusos que possam ser feitos, não só pelos militares, mas por qualquer pessoa que tenha alguma posição de mando, né? Isso eu sou Uhum. contra. Isso eu sou contra. Mas a minha época, é, dentro da faculdade, foi uma época muito conturbada em razão da Revolução, né? Uhum. E foi quando você tinha aquelas lideranças e coisas. Eu fui, como é que se diz, líder de turma, né? Da minha turma, Representante de turno. representante de turma, exato. Dos 6 anos, durante 5 anos, eu fui representante de turma. E eu tinha que lidar com os temperamentos esquerdistas, direitistas, e eu tinha que fazer ali uma um jogo que eu não para poder manter a harmonia da turma, tanto que os meus colegas até hoje me elogiam muito,
e me agradece muito por certas atitudes que eu tomei para evitar conflitos, para evitar problemas, né? Mas nós tivemos, à época, por exemplo, nós tivemos o hospital invadido, né, por militares. Uma madrugada que eu estava de plantão, jogaram bomba de gás lacrimogêneo dentro do hospital, nós tivemos que sair correndo para ir na pediatria tirar as crianças. Isso tudo foi vivenciado. Mas isso realmente eu acho que eu conheci a vida militar que eu conheci não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso, né? Foi uma vida que me ensinou realmente coisas que serviram muito para a minha vida como civil aqui fora, como médico, né? E então Aí encaixa no teu mestrado que eu estava te interrompendo aqui. Pois é. Eu tinha casado, né? Casei logo 2 anos depois que eu saí da faculdade, eu casei, conheci uma dentista no plantão lá do Salgado Filho, Salgado Filho. Acabamos nos casando. Aí vem a história do mestrado. O meu chefe... Não tem filho aí também não, né? Por enquanto ainda não tinha, não. Não, tá. No mestrado, não tinha. O meu chefe, ele era muito entusiasmado com o meu trabalho, né? Então, surgiu o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o chefe da angiologia, então, que ficava no Hospital Francisco de Assis, já me conhecia também de congresso, né, que eu frequentava, coisa. E ele, então, pediu ao meu chefe se eu não poderia fazer o mestrado. Tinha aberto o mestrado. Ele tinha 2 assistentes que iam fazer, mas ele queria que eu fizesse também o mestrado. Eu fui fazer o mestrado lá na Universidade Federal, inicialmente ali no Era no Hospital Fundão, Francisco não? de Assis. Hein? Era no Fundão, não? Não. Ainda era no Hospital São Francisco de Assis, era onde era o serviço de angiologia. Tinha uma clínica médica ao qual o serviço de angiologia era acoplado. A clínica médica era do Lopes Pontes e o serviço de angiologia. E tinham vários serviços especializados acoplados a essa clínica médica, entre eles o de angiologia. E eu fui, então, fazer. E fiz durante 2 anos, né? Cumpri lá estágios e coisas. E, no final, veio a tese, né? Para fazer a tese. E aí é que eu tenho um dado interessante para apresentar para você. O meu chefe, em função de nós lidarmos muito com gangrena, né? E o cigarro não só era um fator que agravava quem tinha doença arterial periférica, os mais idosos, diabéticos, etc. Eles agravavam muito o problema de claudicação e, às vezes, até havia trombose em função da isquemia induzida pelo cigarro, né? Pela nicotina. E havia também a parte dos jovens, que tinham aquela doença inflamatória chamada trombogeite obliterante, que a gente atribuía como sendo uma reação imunológica, né, do organismo, que tinha como sede as artérias que trombosavam, que havia trombose nessas artérias, geralmente artérias de pequeno calibre, daí a evolução rápida para a gangrena. E o meu chefe era frontalmente contra o cigarro. Ele
pessoa chegava e dizia que era fumante, ele dava uma bronca geral, né? Bom, e então nós começamos a fazer, eu comecei a fazer um trabalho lá, Você não fumava, utilizando. não, né, Paulo? Eu fumei dos 12 aos 20, dos 13 aos 26 anos. Pô, e Entrei e na você contou pro teu faculdade, chefe isso, pô? na faculdade eu ainda fumava na faculdade, Aham. mas eu tinha umas crises de amidalite, né? E era o único momento em que eu não fumava, quando estava em crise. E numa dessas crises, eu já estava na faculdade, eu fiquei uns 5 dias sem fumar. Aí resolvi Uhum. não fumar mais. E consegui. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pô, depois com E esse histórico e com esse conhecimento todo aí, ia ser difícil, pô. não, depois, a minha vida depois de atividades físicas que eu tive, né? Jogando vôlei, fazendo caminhadas, esse troço. Se eu fosse um fumante, eu não iria conseguir fazer nada disso. Aí eu comecei a fazer um trabalho, Ricardo, muito interessante com um aparelho chamado plextimógrafo, que avaliava, você obtinha, através de gráfico, umas ondas que representavam a circulação na sua periferia, seja Uhum. nos dedos ou seja em segmentos dos membros, né, no braço ou na perna. Então, você colocava aquilo e aquilo dava umas ondas de uma amplitude, né? Não só de amplitude, mas também em relação à largura. Quando você tinha uma condição de constricção, essas ondas diminuíam de amplitude e abriam, e ficavam mais largas, entendeu? Não ficavam pontiagudas, ficavam mais largas. Então, o que eu fiz? Eu pegava o indivíduo antes dele fumar, fazia a avaliação. E depois eu pedia para ele fumar um cigarro. Ele fumava. E aí eu notava, ele entrava em constricção, né? E aí isso mostrava nesse gráfico, mostrava a diminuição da amplitude da onda e o alargamento, Uhum. caracterizando assim que o fumo realmente induzia um sistema, uma vasoconstrição periférica importante Uhum. em alguns Uhum. indivíduos, né? Eu diria até que em 80% dos indivíduos. Bom, aí eu comecei a fazer esse trabalho. Depois veio o seguinte: as pioneiras sociais, eles compraram um aparelho, era em Vila Isabel também, Campos da Paz, que era o diretor. Ele comprou um aparelho recém-lançado para uso médico, chamado termógrafo. O que era esse aparelho? Ele fazia a imagem da sua circulação, da temperatura das suas extremidades. Ele foi usado veio praticamente para ser usado no câncer de mama. Então, Uhum. você fazia a fotografia das mamas e se aparecia um ponto mais escuro, era sinal de que ali tinha um nódulo. Esse nódulo era muito vascularizado e Uhum. significava um nódulo maligno. Uhum. Eu, então, quando soube disso, que ele modificava, ele registrava a temperatura da cutânea, né? A temperatura cutânea, eu fui ao Campos da Paz e pedi se eu poderia utilizar esse aparelho para continuar a fazer esse trabalho. Porque você, quando tem a vasoconstrição, você sabe, diminui a temperatura cutânea, né? Uhum. Então, o que eu fazia? Eu levava o indivíduo lá, antes de fumar,
fazia a termografia dele, tinha um padrão termográfico de cores, né? Aparecia aquele padrão termográfico, e depois mandava fumar, novamente fazia a termografia, um padrão totalmente se modificava, às vezes até você via desaparecer as extremidades do indivíduo, tamanha a constrição que dava, não aparecia padrão de temperatura cutânea. E com isso, eu estava com material para fazer a minha tese de mestrado, né? Uhum. Foi muito interessante um fato que aconteceu, eu vou dizer para você. Tem tempo para contar algumas Tá coisas? lógico, poxa. Foi muito interessante, porque esse aparelho, logo que souberam da existência desse aparelho, a TV Globo foi lá para ver o aparelho, para ver como é que funcionava em termos de diagnóstico do câncer de mama. Sim. Mas o Campos da Paz chegou e disse assim: olha, aqui também tem um outro trabalho sendo feito por um médico que é lá do Hospital Pedro Ernesto, que ele está fazendo sobre a influência do fumo na circulação periférica. Aí a repórter se entusiasmou, disse: eu posso conversar com ele? Me levou lá, me apresentou a repórter. Eu mostrei para a repórter os gráficos, né, que eu obtia, as fotos que eu obtia, antes e depois. Ela ficou entusiasmada, eu acho que ficou até mais entusiasmada do que com o problema do câncer de mama. Não, isso aí vai ter que ser levado lá para o Fantástico. Eu vou, semana que vem, eu venho aqui para gravar com o senhor essa sua experiência e mostrar isso. Vamos combinar. E depois, semana que vem, eu fui para lá, né, de gravata. Né, todo entusiasmado. Todo entusiasmado. Aí recebo um telefonema dela: doutor, olha, houve um problema com o nosso caminhão aqui de gravação e então não vai ser agora. Assim que resolver, eu ligo para o senhor. Tá bom. E nesse assim que resolver, eu ligo para o senhor, não ligou mais. Tu está esperando até hoje. Anos depois, eu acho que 2 anos, 2 anos depois, eu era assistente de direção, lá da direção do Hospital Pedro Ernesto, e veio aqui para o Brasil o Christian Barnard, o pioneiro do transplante, né, de coração. E ele veio a convite lá para São Paulo, mas ele fez questão de passar no Hospital Pedro Ernesto, no serviço lá de cirurgia cardíaca, que era muito bom também. E ele queria conhecer lá o serviço. Então, ele foi ao Hospital Pedro Ernesto. E aí os repórteres, né, naquela época, ele estava famoso, era famoso, o cara que tinha feito transplante no coração. Os repórteres pediram para fazer uma entrevista com ele. O diretor do hospital me pediu para organizar essa entrevista. E eu fui para o... Eu organizei no anfiteatro a entrevista dele com os repórteres, né? E tinham vários repórteres lá de jornal, de televisão, e entre eles estava essa moça, essa repórter da TV Globo que tinha falado do Fantástico. Quando ele acabou a entrevista, coisa que ele foram saindo, eu estava na porta, a moça passou, olhou para mim, ficou meio sem graça. Aí eu disse para ela: vem cá, estou esperando ainda o Fantástico ir lá fazer a reportagem. Ela falou: doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor não sabe o problema que deu quando eu cheguei lá com esse projeto de fazer essa matéria com o senhor. O diretor do programa virou para mim e falou assim: escuta, você quer ser despedido ou quer que eu seja despedido? Aí eu fiquei meio assim, né? Ela disse: doutor, sabe por quê? O senhor já viu o intervalo do Fantástico? Maior patrocinador. Só tinha propaganda
Ricardo, de cigarro. Era aquele negócio do cowboy, não sei o quê. Sim, sim. Pô, só tinha propaganda de cigarro. Ela disse, Ela até foi bem intencionada, né? foi bem intencionado. Diante disso, acabou. Né?